Olá, amigos, muito bom dia, uma ótima semana para todos, cheios de bênçãos de Deus. E aí, você sabe qual a diferença entre condenar e exortar? Sabe que muitas pessoas têm dificuldade com isso. Vamos aprender hoje? A confusão acontece com muita frequência. E às vezes assim, ó, aquela pessoa que fala alguma coisa, que dá uma mensagem, ela vê aquilo que ela está falando como sendo uma exortação, mas quem está ouvindo e recebendo a mensagem, ela vê aquilo como uma condenação, como um mau julgamento. Então, qual a diferença entre os dois? Condenação, gente, é uma sentença, é uma decisão que é para um juiz fazer, né, reconhecendo que aquela está culpada. Bom, quando a gente começa a condenar entre nós mesmos, isso tem um propósito muito errado e é sempre destrutivo. Então, a gente não tem esse papel de condenação. Nosso papel de exortação, porque a Bíblia fala nisso. Exortar significa admoestar, advertir, avisar, aconselhar, né? E ela tem sempre um aspecto espiritual embutido, porque nossa vida aqui tem que ser cada vez mais semelhante a de Jesus. Então, tem esse sentido sim. Algumas vezes, a exortação, dependendo da situação, vai ser para ensinar alguém a obedecer a Deus, por exemplo. Às vezes vai ser aconselhar quem está com dúvidas, está precisando de direção. Às vezes vai ser motivar quem está ali meio deprimido, desiludido. Às vezes vai ser consolar quem está triste ou está sofrendo. Pode ser que exortar significa ajudar também quem está em dificuldades. Além de que exortar também é repreender quem está fazendo coisas erradas e precisa se arrepender. Então, de acordo com a Bíblia, gente, exortar é algo necessário. E quando a Ellen White comenta a respeito disso, ela diz assim, que muitas vezes as pessoas têm ódio daqueles que exortam, né, que pregam a palavra de Deus com fidelidade e que acabam condenando o pecado, que falam sobre o erro. E sem querer, essas pessoas, ao receber essa exortação, elas muitas vezes não querem aceitar, suportar a dor de ter que mudar algumas coisas, né? Porque também o ego acaba sendo ferido, o orgulho é ferido. Elas se revoltam contra essas pessoas que estão exortando e denunciam essas repreensões, dizem que são agressivas, inoportunas. E daí, de uma forma semelhante a Corá, elas acabam declarando que não é um povo que está em falta, mas que o verdadeiro problema é aquele que está vendo o problema. E para acalmar a consciência, usam mentiras, né? E aí alimentam ciúme, sentem que são ofendidos e vão semeando discórdia na igreja, enfraquecendo as pessoas, tentando enfraquecer o trabalho que elas têm feito para o crescimento espiritual, o crescimento em todos os sentidos, não só das pessoas, mas da igreja. Exortar não é um trabalho exclusivo dos líderes, não. É de todos nós. A gente tem que exortar para edificar uns aos outros, sim. O objetivo da exortação é ajudar o outro, mas isso a gente faz em amor, não é com condenação. É seguir o exemplo de Jesus de uma forma fiel. É preciso a gente estar em sintonia com a vontade de Deus para exortar e também para ser exortado. E a gente não pode permitir que o emocionalismo se transforme em exortação, por exemplo, porque senão vai começar a virar troca de ofensas. Davi, Herodes, Isabel, Manassés, eles foram exortados. Alguns deles se humilharam e se arrependeram, outros não, eles se endureceram o coração, sabe? E não se entregaram para Deus, mas se entregaram ao diabo. Quando o coração fica endurecido, é isso que acontece. Você já foi exortado, exortada? Você aceitou essa exortação, ainda que dolorosa? Ou você preferiu dizer que todo mundo estava errado e condenando você? Será que algum dia você condenou alguém sob o pretexto de estar exortando? Cuidado, precisamos refletir. Que Deus nos ajude a fazer a coisa certa, do jeito certo. Ótimo dia, até amanhã.